Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo do Task Report a utilização da tela de filtro personalizada. Aproveitar também, vamos criar um relatório aqui de saldo de caixa, onde eu vou mostrar como fazer o cálculo do saldo inicial em uma tabela de movimentação de caixa. Vou pegar aqui um relatório já criado e eu vou mostrar para vocês o que foi feito para a obtenção desse relatório. Nós temos aqui um relatório de controle de caixa, onde o usuário vai informar a conta e o período, e ele vai imprimir o saldo anterior, e para cada linha vai imprimir a entrada, a saída e o saldo. Então vamos ver aqui como é que foi criada a consulta. Nós temos aqui uma tabelinha de movimento de caixa, onde nós temos a tabela de movimento de caixa relacionada com a tabela de conta. O relacionamento aqui é feito através do código da conta. Nós temos aqui os campos provenientes da tabela de movimentação e da tabela de conta, porque eu preciso também imprimir o nome da conta, a agência, o titular, né? E nós temos aqui o filtro da consulta, onde eu vou filtrar pela conta, data início e data final. E vou ordenar os meus lançamentos aqui por data, já que o relatório é por período. Aqui eu vou criar uma consulta do saldo anterior, ou seja, quando o usuário informar a data inicial e final, eu vou somar todos os lançamentos de entrada e saída anterior àquela data. Então nessa consulta, nota que eu não tenho nenhum vínculo com uma consulta com a outra, porque eu vou aplicar um filtro da conta e da data posteriormente. Então aqui eu tenho apenas a tabela de movimentação, o campo da conta e o cálculo aqui, que é um sum da entrada menos a saída. Aqui eu vim aqui na parte de expressão e digitei a expressão SQL da soma, né? Somar entrada menos saída. E fiz o filtro pela conta e a data menor que, ou seja, ele vai pegar todos os lançamentos até um dia anterior à data inicial. Então nós temos aqui o nosso select, né? A conta do período. Beleza. Uma vez feito aqui as expressões, eu vou aplicar o filtro para essas duas consultas. Note que eu tenho duas consultas SQL, ambas vão precisar da data e ambas vão precisar da conta. Então quando a gente salva o relatório, ele pergunta se você quer configurar os parâmetros de pesquisa. Você vai responder sim, e ele vai abrir a tela de configuração de parâmetros de pesquisa. O que você vai fazer aqui? Basicamente você vai criar os seus parâmetros. Vamos chamar aqui parâmetros, o que são os campos que vai ser informado pelo usuário, e você vai vincular esses parâmetros ao filtro das suas consultas. Eu vou mandar remover as associações aqui para fazer novamente etapa por etapa. Então eu incluí aqui no grid, né, no caso a conta, eu defini o título, que é o que vai aparecer na tela para o usuário visualizar. Informei aqui que o tipo é do tipo lookup. Vou montar aqui o select, né, para poder fazer a listagem da conta, porque o usuário vai pesquisar pelo nome e vai me retornar o código. Então, se eu colocar lookup, eu tenho que sempre colocar o nome aqui primeiro e depois o campo de retorno. Você pode colocar vários outros campos aqui, né? Basicamente, você tem que ter pelo menos dois campos aqui no seu select, que é o seu select de retorno. Essa expressão aqui, você pode criar um template e reaproveitar ele em outros relatórios. Imagina que você vai lá na opção de criar template, cria um template com o nome conta, define que ele é do tipo lookup e coloca essa expressão lá na opção de cadastrar template. Toda vez que você precisar criar um relatório de conta, o template vai aparecer aqui nessa lista. Veja que é um lookup, aqui não tem nenhum template cadastrado. Então é só você escolher o template e ele já vai vir essa definição pronta. Então facilita a criação dos relatórios. Então lá no template você vai colocar a expressão, o tipo e o campo de retorno. E toda vez pode reutilizar aqui. Aqui no caso eu tenho a data início, né, que ele vai ser do tipo data, a data final que é do tipo data. Você pode criar aqui data somente mês e ano, dia e mês, cada um do tipo aqui é um controle que ele vai criar de forma diferente lá na tela de filtro, né? E não necessariamente você precisa vincular um campo, um parâmetro com o filtro da sua consulta. Você pode criar um parâmetro e simplesmente utilizar o valor que o usuário vai digitar e imprimir isso em alguma parte do relatório. Por exemplo, você pode criar um parâmetro aqui usando o componente aqui mesmo, escrever
informar para o usuário digitar um texto e pegar o conteúdo disso aí e imprimir no relatório. Ou até mesmo você tem esse parâmetro aqui, que é usado para ajuda, né? Você pode colocar assim, uma ajuda para o seu usuário entender para que serve o relatório. Aí você coloca aqui, ó, mensagem. O texto que você escrever aqui é só uma mensagem que ele vai ver na tela de filtro na hora de imprimir o relatório. Aí ele vai entender para que serve o relatório. Você pode escrever aqui uma ajuda para o seu usuário. Ou seja, ele não vai digitar nada nesse campo, apenas uma mensagem. Então pronto, eu defini os parâmetros, vou vincular os meus parâmetros com os filtros do relatório. Note que eu tenho aqui filtro de conta 2 vezes e eu tenho filtro de data 3 vezes. A data início e final, que é de uma consulta, e a data, né, menor que da outra consulta. Então a conta eu vou vincular com os dois filtros de conta. É só dar 2 cliques e ele joga aqui para baixo. A data início eu vou filtrar a maior que e a menor que, né? E a data final vai ser a menor ou igual. Então eu vinculei aqui esse parâmetro com esses dois filtros e esse parâmetro apenas com esse filtro. Feito isso, você tem que adicionar esse comando nesse evento aqui, ó, report on initialize parâmetros. Você acrescenta esse código para que o sistema crie a tela de filtro com base nessas definições. Então vamos lá na guia cálculo. Aqui no evento, você vem aqui, ó, selecionar eventos. Aí o evento do report, você inicialize parâmetros, ou seja, antes dele abrir as tabelas, ele vai montar a tela de filtro com base nessa expressão aqui. Para você capturar o valor de alguma informação lá da tela de filtro, basta você utilizar essa função, ó, pega valor campo tela filtro. Por exemplo, eu quero pegar lá a data inicial e colocar lá no meu título do relatório. De quando foi que ele pediu esse relatório? Ele pediu da data início e data final de quando? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, movimentação. Vou colocar um label, né? Vamos colocar aqui o nome dele, LBL data. E aí eu quero que a data início e data final seja impresso aqui nesse label. O que eu vou fazer? O nome do parâmetro lá, quando eu salvo, não é início e final, o nome dos parâmetros. Então é só eu vir aqui no onPrint daquele componente, ou a mesma aqui, né, na hora no inicialize parâmetro também dá certo. Você coloca aqui, ó, o nome do componente que a gente renomeou, e vamos colocar aqui a função pega parâmetro, né, pega valor campo tela filtro, início até, vamos pegar o parâmetro final. Então lá no caption daquele componente, ele vai pegar a data início mais essa string aqui e a data final. Ou seja, aqui é o nome do parâmetro, não é o campo do filtro da sua consulta. Pronto, aí agora a gente vai executar o relatório. Então quando, ó, tem um erro aqui no meu onCalc, não é LBL data, né? Eu escrevi errado aqui. O nome dele, eu mudei, foi no caption, tem que ser username aqui. O nome do componente, né? Eu mudei só o caption dele. Então aqui, ó, LBL data. Compilar aqui, nenhum erro, vamos executar. Então aquela função que a gente colocou lá no initialize parâmetros, ele montou essa interface de filtro. O primeiro campo lá era do tipo lookup, né? Ele montou a combo, né? A data inicial e a data final. Então ele vai passar isso aqui para aquelas duas consultas. A data início ele vai passar para as duas e a data final vai passar só para uma, de acordo com aquele relacionamento que a gente fez lá. E aí vai imprimir o relatório, né? Então nós temos aqui o saldo anterior, que é aquela segunda consulta, as entradas, e ele vai fazendo o acúmulo aqui do saldo. Agora vamos ver como é que calcula esse saldo aqui, ó. O que você tem que ter em mente? Aqui no saldo anterior, ele vai executar só uma vez. A gente vai apontar para a consulta lá do saldo anterior, que é só um sum lá na conta. Beleza? E aqui a gente vai fazer o cálculo. Ou seja, ele tem que pegar o saldo anterior e somar com a entrada e diminuir com saída. Na primeira linha que ele executar, ele tem que fazer isso. Na primeira linha, primeira vez que ele executar, ele tem que somar mais a entrada e diminuir menos a saída. Na segunda linha em diante, ele tem que pegar esse resultado
e só ir acumulando, somando a entrada e somando a saída. Porque se ele toda vez for somar com o saldo anterior, ele vai só acumulando. Então a gente cria uma variável aqui e deixa ela oculta, coloca visível aqui desmarcado. Ela é do tipo inteiro, né, que ela vai só acumular. E a gente coloca essa expressão aqui nela. Value é igual a value mais 1, ou seja, é só um contador. Ela vai receber ela mais 1. Ou seja, primeira vez que ela executar, ela vai receber 1, depois 2, depois 3 e assim por diante. Ela nem vai aparecer aqui no relatório não, é só para poder fazer o controle. E aqui na variável de saldo, a gente coloca essa expressão. Se a variável de conta lá, que eu coloquei o nome dela de vconta, for igual a 1, ou seja, se for a primeira execução, o que eu vou fazer? O value do meu saldo da linha vai receber o que? O saldo anterior mais entrada menos saída. Se não, ele vai fazer o que? Ele vai pegar o valor dele mesmo, né? Value, ela recebe value mais entrada menos saída. Ou seja, ele só vai poder fazer a soma do saldo anterior na primeira linha. Ok? Um outro detalhe. Essa variável vconta, ela tem que ser processada antes da vsaldo. Se ela for processada depois, então na primeira vez que ela executar, ela vai receber 0, ela não vai ter valor nenhum. Então a gente tem que tomar o cuidado de verificar aqui a ordem de cálculo, ou seja, em qual que é a sequência que essas variáveis são calculadas. Então na ordem de cálculo eu vou vir aqui na banda detalhe e dizer, ó, a conta ela tem que ser calculada antes do saldo. Se eu jogar aqui ao contrário, falar, não, me calcule o saldo primeiro e depois a conta, eu não vou conseguir ter esse resultado. Porque quando ele passar na banda detalhe, ele primeiro vai calcular o saldo. Quanto é que vai ser a vconta? Vai ser 0. Lá a gente está verificando se ela é igual a 1, né? Então não vai dar certo. Então a gente tem que colocar aqui então aqui na ordem do cálculo, você vai colocar para ver saldo, jogar para cima. Ok? Agora sim, quando eu executar o relatório, e eu informar aqui que a conta, data início, aí ele vai me calcular certo, ó, menos 86, depois 110, 23 o saldo do dia. Eu criei aqui um agrupamento por data, aliás, eu criei um agrupamento por conta, para que o saldo só seja impresso na primeira folha, para não confundir o usuário, né? E aqui no agrupamento, eu coloquei para ele não repetir o cabeçalho nas demais páginas, ou seja, só imprimir o cabeçalho na primeira página. Então é isso, pessoal. Toda vez que você for criar um relatório, é sempre recomendável você utilizar essa tela de configuração de pesquisa, né? Vou mostrar para vocês aqui a questão da criação do template. Vamos pegar esse SQL, vamos lá na opção diversos, aí tem aqui templates SQL. Nesse template SQL você vai criar o seu template, colocar aqui o parâmetro, criar o parâmetro do tipo lookup, o título que vai aparecer para o usuário, a expressão SQL, o tipo de retorno, no caso é texto, e o campo de retorno. Então toda vez que eu precisar de um template, toda vez que eu for criar um parâmetro de filtro, o que eu vou fazer? Eu apenas seleciono aquele meu template. Olha só que o template que vai aparecer aqui na lista. Ok, por exemplo, vou excluir esse template aqui. Vou criar um novo. Então, ó, eu seleciono o template, já vai estar tudo prontinho. Então, isso facilita a criação dos relatórios. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.